De volta com o nosso Você Bonita para um papo imperdível. Aproveitem para tirar todas as dúvidas sobre anestesia. Agora a gente vai fazer uma pauta inteira de mitos e verdades envolvendo a anestesia. E tem muita coisa bacana que o doutor trouxe. Vou apresentar para vocês. Ele que é anestesiologista, doutor Rômulo Navadias. Bem-vindo! Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Olha, esse papo é muito legal, porque assim, como a gente estava conversando durante o intervalo, até que aconteça que a gente tenha uma experiência, né, em ter a anestesia ali, seja qual for, a gente vai tirar todas as dúvidas e conhecer mais cada uma delas, a gente tem nossos receios, algumas inseguranças, porque as pessoas acabam sabendo muito a respeito da cirurgia que elas vão fazer, mas pouco a respeito da anestesia. Falta de informação, né? O paciente tem direito de conversar com o seu anestesista, tem direito de todas as dúvidas, seja ela qual for a sua dúvida, tem o direito de conversar e tirar suas dúvidas para entrar muito mais seguro na sua cirurgia. Sem dúvida. Então a gente aproveita e já, parte do caminho a gente já vai entregar aqui agora na nossa pauta. As meninas fizeram, né? Juju preparou aqui ilustrações muito legais, né? E a gente tem todas as anestesias. Então, assim, tem anestesia geral, anestesia epidural, anestesia espinal, anestesia local e anestesia regional periférica. Tá. Vamos lá, doutor, explica pra gente um pouquinho de cada um e a gente ainda colocou a área que elas vão, né, ter aí. Eu vou tentar falar de uma maneira mais sucinta, mais clara, porque é um tema muito abrangente. Ok. E a gente vai falar bem tranquilo, tá? Aqui é anestesia geral. A anestesia geral é composta por uma hipnose, analgesia e relaxamento muscular. O paciente vai dormir, né? A analgesia vai fazer um controle de dor com inúmeras medicações que nós temos e o relaxamento muscular vai fornecer o conforto para o cirurgião e também facilitar a nossa intubação no traqueal. O paciente dorme, né? Toda anestesia, o paciente é monitorizado, existe uma monitorização completa antes de qualquer anestesia. E aí a gente faz a anestesia geral, faz a medicação para o paciente dormir, depois faz as medicações de analgesia para o paciente não ter a dor e o relaxamento muscular para facilitar para o cirurgião poder operar. Quando a gente fala de uma questão ligada, né, a choque anafilático, a um problema durante a anestesia, a gente está falando... Qualquer uma delas pode ter essa reação ou só quando a gente fala da anestesia geral? A alergia pode ter por qualquer medicação. Uma pessoa que está em casa vai tomar uma dipirona, por exemplo, pode ter uma alergia. Né? Então, no centro cirúrgico, especificamente mais anestesia, existe uma série de medicações que a gente acaba fazendo. Então, na anestesia, a gente acaba tendo um risco aumentado de ter uma alergia. Não quer dizer que vai ter. Sem dúvida. Então, assim, o risco é um pouco aumentado. Por isso que uma avaliação prévia, uma avaliação pré-anestésica individualizada para esse paciente, perguntando se o paciente tem alergia, perguntando se ele já teve alguma crise alérgica, é de suma importância para a gente evitar, minimizar os riscos. E dentro de um centro cirúrgico, vocês também estão aptos e próximos ali do paciente, porque o anestesista fica durante todo o procedimento, né? É possível, então, controlar caso ocorra uma intercorrência. O médico anestesista, a equipe que está dentro do centro cirúrgico é apta para resolver o problema, no caso de um choque anafilático, por exemplo. Então, assim, não é que vai ter uma alergia. Que tem alergia, que bom que foi no centro cirúrgico que a gente está amparado com uma série de medicações para poder resolver. Então, isso pode acontecer com qualquer anestesia, não é só com a geral. Tá, vamos continuar então. Esta daqui é a... Epidural. É a anestesia peridural. Né? O que todo mundo chega e fala, doutor, a picada nas costas. Bom, a picada nas costas é igual, tá? Tanto da RAC quanto a peridural. Explicando mais ou menos, a diferença principal é o local da punção, né? E também a sua técnica. A técnica da peridural é diferente da RAC anestesia. Então essas são o objetivo de cada uma, A gente né? tem uma ilustração, inclusive. Essa é utilizada no parto, né? Essa é peridural. A peridural pode até ser feita no parto, mas 90% a gente acaba fazendo a RAC anestesia, que a gente bloqueia do local da punção para baixo. Que seria...
Essa aqui. Esta daqui, ó. Isso. Então a gente acaba fazendo a raquianestesia. É um bloqueio muito mais motor, o paciente não mexe as pernas durante o procedimento, durante a anestesia. A peridural seria um bloqueio, como se diz, segmentar, de faixa. Tá. Uma cirurgia torácica, uma cirurgia plástica. Então a gente acaba optando por uma peridural. Certo. Seguindo a próxima, anestesia local. Sim, é anestesia local que pode ser feito ou pelo anestesista ou pelo cirurgião. Tá. Então é um anestésico local que é feito no local da punção, no local onde vai ser feita a cirurgia, é o anestésico local. E a última? É o bloqueio periférico. Tá. Hoje em dia, na atualidade, assim, a anestesia avançou muito. E hoje temos bloqueios periféricos. São bloqueios guiados por ultrassom, Tá. né, que vai especificamente no nervo e vai anestesiar um local específico. Uma mão, um pé. Então é bem específico. E a gente tem também hoje o ultrassom que facilita a nossa punção. Olha que legal. Pelo avanço da anestesia. Então aqui é o avanço, a gente já pode dizer que é um avanço. Sim, hoje em dia da anestesia. cada vez mais a gente está optando pelo bloqueio periférico. Muito bom. Doutor, vou fazer o seguinte, vou dar um tempo pro pessoal de casa mandar perguntinhas. Claro. Gente, tem vários mitos e verdades, vou lá e já volto. Claro. E vão mostrar tudo que o doutor trouxe também, que tem um monte de coisa aqui. Tá Essa bom. pauta é bem interessante. Vamos lá, vamos começar com mitos e verdades. Aproveitem, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Primeiro mito ou verdade na tela, olha lá. Onde que eu vou? Ali. Mito ou verdade, doutor, anestesia provoca choque anafilático? A gente já tinha conversado sobre isso. Na verdade, a anestesia, existe um risco... É mito, né? É um mito. Então, na verdade, não é anestesia. Qualquer tipo de medicação pode ocasionar uma alergia. Por isso, uma avaliação pré-anestésica é de suma importância. Na anestesia, as medicações que mais têm o risco de ter uma alergia são os relaxantes musculares e os antibióticos. Então, a gente pensa... Enquanto o pessoal toma medicação de antibiótico em casa sem prescrição médica, pode ter um tipo de alergia. Sim. Então, assim, o antibiótico é um risco grande de ter uma alergia que pode ocasionar um choque anafilático. E como já colocamos aqui, estando num centro cirúrgico, uma equipe toda, né, pronta para atender amparada. e rapidamente bloquear. Existe toda a monitorização. Essa alergia. Sim. É isso. Próximo mito ou verdade, mandem perguntinhas. Olha lá, anestesia dá enjoo. Será que é mito ou é verdade? Anestesia pode dar enjoo, sim. Na verdade, existem medicações que aumentam o risco de enjoo, como anestésicos inalatórios, como opioides, no caso que são remédios para tirar a dor do paciente. Tá. Então, acaba que o paciente no pós-operatório tem um risco de ter náusea e vômito. Hoje em dia, existem medicações que diminuem a incidência do náuseas e vômitos, como o Propofol, que são medicações que a gente faz no intraoperatório. Também. Então, e existe a prevenção, né? Então, a profilaxia, que a gente fala que é evitar que tenha, e se tiver o enjoo, a gente tem medicações que pode controlar náuseas e vômitos. E por isso que a gente tem um jejum prolongado para essa cirurgia, certo? Para não ter... Isso, exatamente. Todo paciente tem que fazer o jejum, né? Porque quando a gente acaba fazendo a medicação para o paciente dormir, o paciente perde o reflexo. Então, se o paciente comeu, tem o risco da broncoaspiração. Então, por isso que é de suma importância fazer o jejum de 8 horas para qualquer tipo de procedimento. Inclusive em cirurgias de emergência, o máximo possível. Na cirurgia de emergência, a gente acaba que às vezes, como anestesista no plantão, por exemplo, não sabe o que está vindo. Então, existe uma série de condutas que o anestesista faz para a gente tratar esse paciente para resolver o caso dele. Entendi. E muitas das vezes o paciente não está em jejum, né? Uma emergência é uma emergência, né? O meu, ainda bem que eu estava contando, doutor, da minha apendicite, ainda bem que eu já tinha passado tão mal horas antes que deu tempo. Deu porque tempo a de apendicite fazer é um o negócio jejum. que poderia ter, Exatamente. infeccionado. Então, é interessante como é bom ter esse tipo de informação, Sim. né? Pra gente manter aí Sim. todos os cuidados. Então, pode dar, certo? Sim. Mito ou verdade? Anestesia causa paralisia. Paralisia. A anestesia não causa a paralisia. O que acontece é que na raquianestesia ou na peridural existe uma complicação muito difícil, 1 em 100 mil, que pode ser a paralisia. Ou por uma infecção, ou por de um paciente que tem alguma alteração de sangramento, de coagulação, que pode ocasionar uma complicação que pode dar a paralisia. Mas a anestesia em si não pode dar a paralisia. Agora, doutor,
durante ali o procedimento, seja ele qual for, é importante a presença do anestesista, Sim. porque em algum momento aquela anestesia, então o tempo de anestesia proposta, pensada antes da cirurgia, pode ser que precise de um pouquinho mais. Como é que é isso? A verdade, a nossa avaliação pré-anestésica, a gente vai ver qual o procedimento que o paciente vai ser feito e a gente vai fazer um planejamento. Qual anestesia vai ser feita? Se o paciente tem alguma contraindicação, como que estão os seus exames. Bom, tá tudo ok? Vamos para a nossa conduta. Qual a anestesia que vai ser feita? Lógico, intercorrências, toda anestesia tem risco. Como toda cirurgia tem risco. Então, intercorrências podem acontecer. Por isso que o anestesiologista ele é apto para, se tiver algum tipo de intercorrência, conseguir resolver o problema. Inclusive, aumentar e ampliar este tempo. Sim. Que às vezes uma cirurgia planejada de 1 a 2 horas, às vezes tem uma intercorrência que acaba sendo 4, 5 horas. Então, o anestesista vai acabar prolongando o seu procedimento. Tá aí. Próximo mito ou verdade na tela. A anestesia causa dor de cabeça. É mito ou é verdade? É mito. Na verdade, o que acontece? A dor de cabeça. A dor de cabeça também é uma complicação muito frequente, diferente da paralisia, de uma raquianestesia. Então, é que é uma perfuração da dura mater, explicando mais ou menos como funciona. É uma punção na hora que vai fazer a raque, aí às vezes por conta da agulha, essa agulhinha aqui, às vezes uma agulha... Mostrar. Essa aqui. Tá Essa aqui, é de raquianestesia. Deixa eu segurar para É uma mais fininha. Melhor assim? E essa é... Ó, então essa é da raque, tá? E essa da peridural. É um pouquinho mais grossa. Vamos colocar as duas. Essas são as diferenças. Tá. E às vezes por conta de uma punção, múltiplas punções, fatores de risco, a gente acaba tendo a cefaleia, que é a dor de cabeça pós-punção. Tá. Existe medidas para a gente tratar medicamentosa esse paciente, repouso, e existe uma medida mais invasiva que, se não melhorar com medicação, a gente acaba fazendo outras medidas. Certo. Então, é mito que ela causa, mas pode por conta de alguma complicação da raquianestesia peridural. Tem mais mito ou verdade? Preciso me consultar com anestesiologista antes de uma cirurgia. Mito ou verdade? Verdade, com toda certeza. Verdade, né? Verdade. Todo paciente tem o direito de conversar e perguntar todo tipo de dúvida para o seu anestesista. Às vezes o medo, às vezes por conta de... entra na cirurgia por falta de informação. Então, tem o direito de conversar, explicar e o anestesista tem que conhecer o seu paciente para a gente fazer o procedimento. Normalmente, os anestesistas, então, quando não estão em plantão, por exemplo, eles fazem parte de equipes médicas, certo? Então, tal médico tem a sua equipe, né? E nesse caso, eu acho que acaba facilitando esse encontro com o anestesista. Mas um hospital, por exemplo, que a pessoa chega para uma cirurgia de emergência, ela pode também pedir? Sempre tem um anestesista que conversa com o paciente. Muitas das vezes, os hospitais acabam fazendo uma anestesia, um anestesista, e acaba que na anestesia, assim, na hora, é outro, né? Eu trabalho mais com equipes diretas, então todos os meus pacientes eu converso antes, eu converso depois, como que tá, então o paciente tem esse direito. Muito bom saber disso, hein, gente? Muito bom. Tem mais mito ou verdade, né? Perguntinha do público. Olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Lu, obrigada, um beijo. Qual a anestesia usada na colonoscopia? Que pergunta legal. Tanto na colonoscopia como na endoscopia, a gente faz uma sedação. Uma sedação mais profunda pro cirurgião, no caso do médico, fazer o seu procedimento. É uma sedação. É uma sedação. Sim. E na sequência, enfim, volta o corpo, vamos dizer assim, volta mais rápido. Isso, a gente acaba pegando uma veinha, todos os pacientes pegam uma veinha e nessa veinha a gente acaba fazendo todas as medicações. Entendi. O paciente dorme, toda a anestesia vai estar monitorizado e aí a gente faz a medicação com catéter de oxigênio, ele vai fazer o procedimento, acabou o procedimento, ele acorda. Ele acorda, tá ótimo. Ah lá, mais perguntinha. Ale, um beijo. Fiz colecistectomia com anestesia geral. Ao acordar, tive muita tremedeira. Por que isso acontece? O tremor é muito frequente. Existe uma série de fatores. Medicações como halogenados, como anestésicos inalatórios pode ocasionar. Cirurgias muito longas, por conta da temperatura da sala, que é muito gelada, acaba fazendo com que o paciente tenha um aumento da produção de calor. E acaba uma resposta fisiológica do organismo ter o tremor.
Tá. Então, o que o anestesista faz? Né? Ele faz uma prevenção com a manta térmica. Então, a gente acaba colocando em todas as cirurgias manta térmica. Ah, legal. E no seu pós-operatório, mesmo se tiver o tremor, a gente acaba fazendo medicações para controlar o tremor. Então, pode acontecer também. Pode acontecer e é muito frequente. E fácil de ser resolvido. Sim, sim. Vamos mostrar o que tem aqui antes da gente ir para a próxima perguntinha, porque o doutor trouxe um monte de coisa. O que é isso aqui, doutor? Eu tentei trazer de tudo um pouquinho. É, bacana, né? Isso aqui, na verdade, é um umbu, mas a gente vai simular como se fosse, na anestesia, a gente tem um carrinho anestésico, né? Tá. Então, na nossa anestesia geral, a gente infunde as medicações no paciente. Aí o paciente acaba dormindo. Tá. A gente ventila esse paciente, monitorizado. Isso, levantar um pouquinho aqui para os meninos mostrar. Perdão. Ventila, tá. A gente acaba ventilando o paciente com oxigênio, faz uma pré-oxigenação para esse paciente com oxigênio. E aí a gente faz depois a nossa intubação orotraqueal. Olha lá, a gente vê bem como que é. E esse aqui é o tubinho que a gente passa. Esse é um exemplo de um tubo orotraqueal. Eu nunca tinha visto, não. Então a gente passa o tubinho pela traqueia e o paciente vai ser monitorizado e ventilado por um carrinho anestésico. Então toda a cirurgia ele vai estar monitorizado com esse tubo ventilando ele. E a gente estava comentando antes de começar a pauta o quanto com a questão do Covid, o tal, das pessoas que ficarem entubadas, isso trouxe um problema também. E o anestesista foi muito usado, porque nas UTIs teve bastante, né? O Covid foi muito complicado, então o anestesista era muito apto a intubações mais rápidas, né? Então eu sei que eu trabalhei numa UTI, né, na época do Covid, porque a gente foi bastante complicado. A sua especialidade realmente foi bem exigida nesse sentido, né, também do controle, né, dos pacientes. Mas o que eu ia dizer é que, assim, acabou gerando algo, né, que antes a gente nem comentava, que é o paciente que tem a anestesia geral tinha que ficar com o tubo. E com a questão da Covid, a gente teve tanta informação de pessoas entubadas, etc., que é coisa completamente diferente do que estar entubado durante a cirurgia. Eletiva, com certeza. Que eu acho que trouxe aí mais dúvidas e até alguns receios. Então, estamos aqui, né, para também tirar todos os medos. Isso mesmo. Já vimos como é que... É muito melhor a gente fazer as coisas quando a gente conhece. Sim, Olha aqui claro. que importante ver. Então, é isso aí, gente. É isso. Tem mais perguntinha, Glaucia, na tela, quem escreveu pra gente. Amanda, obrigada, um beijo. Ouvi falar que a anestesia contamina o corpo e reduz o tempo de vida. É verdade? Não, isso na verdade é mentira. Na verdade, a contaminação pode existir. Existem cirurgias potencialmente contaminadas, mas cirurgias como, por exemplo, uma laparotomia que vai... Então, existe o tipo de cirurgia, uma diferente da outra. Então, existe o risco da contaminação. Tá. Né? Agora, diminuir o tempo de vida, isso não tem relação. Não tem relação. Todas elas podem dar constipação? Não. Porque tem a fama da anestesia, prender o intestino, que aí é pior que a própria cirurgia. A constipação, na verdade, não é complicação, é uma intercorrência, no caso. Não, uma intercorrência não, é por conta, às vezes, de um excesso de medicações. Entendi. Por exemplo, uma medicação que é o opioide, né? Que é uma medicação que é para tirar a dor do paciente, analgesia, tirar a dor do paciente. Então, às vezes, acaba usando uma quantidade aumentada dessa medicação e acaba tendo uma complicação à constipação. E aí acaba prendendo o intestino. Um pouquinho. Aí o ideal é que já ali na sequência, com os copinhos lá nos hospitais, todo mundo com a mexinha, com mamão, com aquele... Todos os hospitais existem medicações também para tentar melhorar a constipação, sim. Tá aí. Tem mais uma pra gente fechar, olha lá. Simone, obrigada, um beijo. Quem tem lúpus precisa tomar algum cuidado a mais? Então, falando de doenças autoimunes? Sim. O lúpus, na verdade, toda cirurgia, se o paciente tem uma doença pré-estabelecida, a gente pede uma avaliação de um especialista, no caso do reumatologista, para saber qual medicação pode ser feita para esse paciente ou não. Então, com uma recomendação de um especialista, a gente acaba orientando e formalizando qual procedimento vai ser feito. Mas, sim, pacientes com doenças autoimunes podem fazer cirurgias. Sim, sem problema nenhum. Desde que tenham aí essa orientação. Desde que tenha a sua recomendação do seu especialista. Tá aí. Temos um minuto, Glaucia. Temos mais uma?
rapidinho, doutor, olha lá. Marli, um beijo, obrigada. Para uma determinada cirurgia, pode haver a combinação de 2 tipos de anestesia? Com certeza, pode ser feito uma anestesia combinada. Peridural com anestesia geral, uma raquianestesia com anestesia geral. Então, um bloqueio periférico que é muito usado hoje com anestesia geral. Então, sim, pode ser feito, sim. É possível. É possível. Gente, que pauta legal. Você volta, doutor? Volto, muito com toda legal, certeza. muito bacana. Parabéns, Juju, adorei. Vai lá no Instagram do doutor, é o @clínica Sabá, com TH no final. Você diz Sabá? Sabá. Sabá mesmo, né? É. @clínica Sabá, Isso. só que tem um TH no final, tudo junto no Instagram. Vocês acompanham o trabalho do Dr. Rômulo Navadias. Obrigada mais uma vez. Agradeço, eu agradeço. Muito legal, parabéns pelo trabalho. E a gente volta amanhã ao vivo, 12:30. Obrigado pelo carinho. Obrigada, meninos, pela companhia. Beijo, beijo, até amanhã. Obrigada, viu? Tchau.